Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu. Eu sou o professor Eduardo e hoje eu vou falar a respeito de soluções, tá bom? Então eu vou falar sobre solução. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal e ativar o sininho e compartilhar o vídeo, tá? E o que seria soluções, tá? A solução nada mais é que é um tipo de mistura homogênea, tá? É uma mistura homogênea, então eu tenho que ter isso daqui em mente. Então a solução é um tipo de mistura homogênea. Então, uma mistura. A primeira coisa que eu tenho que saber é uma mistura, tá? Mistura. Mas que tipo de mistura? Uma mistura homogênea, tá? Homogênea. Gênea. Tá? Então, é uma mistura homogênea. E esse tipo de mistura, pessoal, homogênea, ela vai acontecer o que? No estado sólido, no estado líquido e também no estado gasoso. Então, soluções são esse tipo de mistura homogênea que acontece no estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Como assim, professor? Tipo assim, estou dizendo estado sólido, né? Estado sólido. O que eu estou querendo dizer com uma mistura que acontece no estado sólido? É tipo quando você tem um anel, né? Que você diz que ele é folheado a ouro, ou na verdade um anel também de ouro, mas ele tem a composição geralmente, por exemplo, prata mais o ouro. Eu tenho essa composição, né? Então são duas o que? São duas composições sólidas, né? Eu tenho dois componentes, que é prata e ouro, e esses componentes eles se fundem e eu tenho então um tipo de solução no estado sólido, sólido com sólido, tá bom? Independente se eles viram no estado, fica no estado líquido, né? Mas depois eles voltam novamente ao estado sólido. Então eu tenho solução no estado sólido, que é sólido com sólido. Eu também tenho no estado, né? Importante saber, no estado líquido, tá? Estado líquido. Como assim, pessoal? No estado líquido também nós podemos pegar a gasolina, né? Nós poderíamos pegar a gasolina mais o álcool, seria uma composição. Aqui, ó, gasolina, gasolina. É importante a gente se atentar, mais o que? Mais o álcool, né? Então nós temos a gasolina mais o álcool, que são o que? Dois estados líquidos, né? Gasolina mais o álcool. E a gente tem as duas composições, né? Só que a gente consegue ver geralmente só o que? Só a gasolina, mas o álcool está ali. E nós temos também um estado gasoso, né? É importante estarmos atentos disso. Nós temos o estado, deixa eu colocar aqui, estado gasoso, tá? O estado gasoso, pessoal, também é muito importante se atentar que nós temos, por exemplo, o ar que nós respiramos. Nesse estado gasoso, eu vou até colocar aqui o ar. Nós temos na composição do ar, nós temos oxigênio, nós temos, por exemplo, mais o nitrogênio, tá? Nós temos também o carbono, né? Tem mais composição, mas maior quantidade de oxigênio mais nitrogênio. Então, nós temos gasoso com gasoso, tá bom? Então, isso são o que? São soluções, tá? E qual uma característica importante da solução? A solução, nós temos soluto mais solvente, tá? Soluto mais solvente, tá? Não significa que o solvente vai ser tipo, por exemplo, o estado líquido ou só a água, por exemplo. Vai ser o que tiver maior quantidade, tá? O soluto geralmente é menor quantidade e o solvente maior
quantidade, tá? Geralmente as soluções são muito analisadas, são as soluções o que? Sólido com líquido, tá bom? São bastante utilizados líquido com líquido, mas depende sempre do estudo, da análise. Vou colocar, por exemplo, um exemplo aqui para a gente poder entender melhor esse aspecto da solução, tá? Um exemplo, tá? Como assim? Digamos que eu vou pegar um recipiente, eu vou colocar aqui um recipiente, tá? Colocar esse recipiente aqui, eu tenho esse recipiente, e nesse recipiente eu vou adicionar aqui dentro, eu vou adicionar NaCl, que é o sal de cozinha, bem conhecido. NaCl, tá? NaCl. Então eu adicionei NaCl aqui e depois eu adicionei uma quantidade de água, né? Eu adicionei uma quantidade de água que a gente conhece como H2O, tá? Depois foi adicionado uma quantidade de H2O. H, tá? 2O. Eu vou colocar aqui, escrever aqui. H2. Aí a gente colocou aqui H2O, que foi água, tá? Então, nós temos essa composição aqui, H2O. Deixa eu só fazer melhorzinho, porque não ficou bacana não, tá? Então, eu vou adicionar aqui uma quantidade de H2O, né? Esse O meu não tá bonito não, tá? Vou botar aqui o nome água, que é melhor. Eu vou botar aqui água, tá? Uma quantidade de água. Pronto. Eita. Ele não tá querendo aceitar. Aqui. Quantidade de água. Pronto. Agora aceitou. Então, quando eu tenho aqui, então se você prestar atenção, eu tenho soluto e tenho solvente, né? O soluto seria o sal, soluto, e o solvente seria a água, solvente, tá bom? Então, isso daqui seria uma solução, uma mistura. Se você mexer, tal, você vai ver que o sal vai ser dissolvido. Então, eu vou ter aqui uma mistura homogênea. Então, uma solução. O que é importante a gente entender? Existe as soluções que são ditas como soluções saturadas. Então, nós temos solução, na verdade. E essas soluções elas têm características. Nós temos saturada, nós temos insaturada, nós temos supersaturada, tá? Super saturada. É importante eu saber, né, compreender cada uma delas. É importante eu ter uma noção boa sobre elas. Como assim? O que que acontece, pessoal? Vamos lá. A solução saturada, a gente diz que é aquela que tem a medida certa, tá? Que tem uma composição certa. Eu vou dizer aqui medida certa. Medida certa, tá? Digamos que eu tenho uma quantidade de soluto e uma quantidade de solvente razoável. Não estou dizendo que eu tenho a mesma quantidade de soluto e a mesma quantidade de solvente. Não, é que eu consigo dissolver aquela minha composição, vamos supor, na água, e eu não consigo perceber, né? Então eu tenho uma quantidade de soluto e solvente equilibrada. Soluto e solvente em equilíbrio, tá bom? Equilíbrio. É importante eu ter isso em mente. Já a insaturada, eu digo que eu tenho pouco soluto e muito solvente. Pouco soluto, é importante, né? Pouco soluto e muito
solvente, tá? Então, pouco soluto e muito solvente. É importante eu ter isso em mente. É como se eu botasse só um pinguinho de sal e muita água. Ou se eu pegar o café, por exemplo, botar o café, pouco pó de café, botar muita água, a gente até diz que é chafé, tá bom? E nós temos também a super saturada. Por exemplo, quando a gente diz que o café tá doce demais, doce, 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 que nem mel. Então, é importante saber que eu tenho uma quantidade muito grande de soluto ali, muito soluto e pouco solvente. Então, muito soluto, muito soluto e pouco solvente, tá? É importante você ter isso em mente. Então, por exemplo, quando você pega o recipiente aqui e você pega e coloca aqui no fundo, fica o açúcar. Você não consegue, mesmo colocando água, não consegue dissolver totalmente o açúcar, porque, ou seja, eu já fui colocado açúcar aqui em excesso, ou então o sal, né? Que aqui tá como o sal em excesso. Então, isso é importante. Então, eu tenho muito soluto aqui e o solvente não vai ser suficiente para conseguir dissolver. Então, isso daqui seria uma supersaturação, tá bom? Então, isso são coisas importantes para a gente poder estudar sobre soluções e a gente vai estudar sobre concentração comum na próxima aula, sobre como calcular uma concentração comum, que seria a massa do soluto sobre o volume da solução. Então, na próxima aula eu vou entrar mais na parte de cálculo. Aqui só foi uma partezinha teórica para a gente entender sobre solução, que é um tipo de mistura homogênea e que ela pode se encontrar nos três estados. Então é importante sabermos disso daí, tá bom, pessoal? Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo e até a próxima aula, tá?